Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jamília, seu Rotina e Livros, e vamos lá para mais um vlog de leitura. Os vlogs de leitura, diferente dos vlogs normais, são vlogs que não mostram tanto do meu dia a dia, né? Só vai mostrar pra vocês minhas opiniões de leitura sobre livros que eu escolho ler, normalmente tem alguma relação entre si. E dessa vez vou fazer mais uma edição do Lendo Livros do Exploda Seu Kindle. Agora em agosto, no fim de agosto, teve mais uma edição desse evento, onde vários autores, principalmente nacionais, mas também algumas editoras agora estão participando também, colocam os e-books dos seus livros ou de graça ou num precinho muito bom em promoção. Então eu fiz realmente a festa, eu peguei, eu acho que mais de 20 e-books, a maioria de graça, mas alguns estavam menos de R$ 3 e alguns estavam menos de R$ 5. Não comprei nada acima de R$ 5. E, gente, eu fiz a festa. Foi muito bom. Eu acho que o Exploda Seu Kindle tem tudo pra se tornar um evento cada vez melhor. Esse ano já foi melhor que o ano passado, porque já teve participação de editoras, já teve participação da própria Amazon, né? A gente teve uma página específica da Amazon lá. E é muito bom também para os autores, porque apesar de, eles estão dando de graça seus livros, mas eles conseguem divulgar os seus trabalhos, principalmente autores que são iniciantes, conseguem ali mais de 500.000 downloads nos seus livros. E isso faz com que as pessoas leiam, indiquem, avaliem, e isso acaba melhorando cada vez mais a visibilidade desses livros, né? E também os que ficam baratinho, mas também com grande volume de compras ali, ajuda bastante esses autores. É isso. Então, gente, eu selecionei 3 livros que eu quero ler nesse vlog, que eu acho que é um bom tamanho pra vocês, né? Eu fiz uma pré-seleção. Eu pré-selecionei 4 livros e coloquei pra vocês votarem lá no meu Instagram, nos stories. Então, votem aqui quais livros vocês querem ver em vlogs de leitura. E aí eu selecionei os 3 mais votados pra ler pra esse vlog, né? Então, esse vlog eu vou acabar fazendo ali durante umas 3, 4 semanas, porque o meu ritmo de leitura não tá dos melhores. Mas o que importa é ele sair em algum momento, né? E vamos lá com a minha primeira seleção, que é As Bruxas de Lugar Nenhum. Se eu não me engano, ficou em promoção, não ficou gratuito, mas ainda assim ficou tipo num precinho muito baixo. E também ele tá disponível, tá, no Kindle Unlimited. Então se você acabou perdendo o evento do Exploda Seu Kindle, você ainda consegue ler esse livro ou pegando gratuitamente pelo Kindle Unlimited, né? Que é o serviço ali da Amazon de aluguel de livros. Ou então você ainda consegue comprar também, porque esses livros nacionais, mesmo fora de promoção, costumam ser bem baratos, coisa de R$ 10, R$ 5, R$ 15, depende ali do livro, do tamanho dele, né? Então, gente, vou ler esse aqui. Pelo que eu percebi pela sinopse, se passa no internato, numa ilha. Esse internato é numa ilha ali, pelo que eu vi, perto de Florianópolis. Eu já gostei que se passa no Brasil, porque eu adoro quando o livro nacional se passa no Brasil. Eu tenho um pouquinho de preguiça quando o livro nacional se passa nos Estados Unidos, né? Enfim. Mas é questão de gosto, tá, gente? Enfim. E aí existe esse internato onde vão vários adolescentes, alunos ali estudar. Muitos deles são aquelas pessoinhas, aqueles adolescentes problemáticos que a família não quer ali ter muito a ver, coloca nesse internato. E acaba que existem essas 4 garotas que são amigas, que estudam nesse internato, que elas são conhecidas pelos outros estudantes como as bruxas de lugar nenhum. Meio que elas têm uma reputação ali de que elas são bruxas. O que acontece é que elas usam essa reputação meio que pra esconder a realidade, porque elas realmente são bruxas. Então, eu achei muito interessante, porque são 4 garotas bem diversas entre si, e cada uma vai ter um poder diferente. Enfim, eu já achei a sinopse, assim, incrível. Eu li essa sinopse e decidi comprar o livro. Foi muito pela sinopse, eu achei muito legal. Também a capa é lindíssima, essa ilustração. Enfim, vamos lá fazer essa leitura. Esse livro eu acho que ele tem um pouco mais de 300 páginas. Todos que eu escolhi são livros mais ou menos pequenos, né? Nenhum passa de 400 páginas. E vamos lá, eu vou fazer essa leitura. E assim que eu tiver mais avançada no livro, eu venho falar com vocês o que eu tô achando.
Oi, gente! Já se passaram vários mesmo dias desde a última atualização desse vlog, porque assim, eu fiz o favor de apagar um dos vídeos que eu gravei de atualização pro vlog, porque o esquema que eu queria fazer pro vlog era fazer uma atualização de leitura quando eu estivesse em 50% do livro e outra quando eu finalizasse. Então eu fiz quando eu cheguei lá na metade de As Bruxas de Lugar Nenhum, que eu ainda estava lá em Santa Maria, inclusive. Esse é o primeiro vlog do canal que vai ter qualquer insert já na minha casa em Belém. Então, pra quem não sabe, este é o meu quarto. E aí, eu acabei apagando, porque eu acabei deixando na mesma pasta de um vlog antigo. Aí eu, vou liberar espaço no meu notebook, e aí apaguei os vídeos que eu já tinha feito, editado até postado, né? Só que eu tinha esquecido que eu não tinha organizado e pegado da pasta, né, que tava errado, colocado na pasta do Exploda Seu Kindle. Então, assim, é por isso, gente, que eu sou meio obcecada em organização. Porque quando eu não me organizo direito, por exemplo, nesse dia, eu vi que eu tinha colocado na pasta errada, eu falei, depois eu ajeito. Só que eu esqueci. E aí eu fui lá e apaguei. Então, assim, é por isso, porque quando eu não me organizo direito, eu faço merda. E pessoas ansiosas precisam ser organizadas, senão elas se tornam ainda mais ansiosas, né? Enfim, mas não tem problema, eu vou tentar falar então tudo que eu achei do livro, falar a sinopse do livro ao mesmo tempo aqui, mas para os próximos livros que eu for ler do Exploda eu quero organizar direitinho, tá? É isso, e também peço desculpa se a iluminação, o áudio não estiverem dos melhores. Eu tô literalmente há uma semana aqui em casa, então eu ainda tô me organizando, voltando ao normal, mas aos pouquinhos a gente vai corrigindo aí os probleminhas de qualidade que possam ter. É isso, gente. Vamos lá, vamos rápido, porque aqui é calor, não dá pra ficar com o ventilador desligado. Como eu já tinha comentado com vocês, As Bruxas de Lugar Nenhum se passa numa espécie de escola barra internato, onde os alunos ficam ali, têm suas aulas, moram e tem todo aquele esquema de aulas, dormitórios, atividades extracurriculares. É uma ambientação bem gostosinha de se ler, tá? Bem gostosinha mesmo. E tudo isso vai se passar numa ilha. Então é uma ilha ali que estava meio sem uso, próxima de Florianópolis. E aí as pessoas falaram, vamos fazer um internato aqui. E, tipo assim, super uma boa ideia, né? Encher de adolescente uma ilha que não tem sinal de telefone, não tem sinal de computador direito, de internet. Ótima ideia, né, galera? Só que não. Mas essa vibe de não ter sinal de telefone eu acho muito interessante, porque deixa a história um pouquinho mais, sabe, vintage. Enfim, e aí nós vamos ter as nossas bruxinhas, que são 4 garotas que meio que elas se encontraram, é como se a magia ali propiciasse essa conexão entre as pessoas, sabe? Elas meio que se descobriram bruxas juntas e formaram um pequeno coven ali. É uma coisa assim super adolescente, sabe? Elas fazem rituais. Vamos fazer um ritual pra tirar nota boa em matemática esse semestre. Vamos fazer um ritual pra reduzir... Vamos fazer uma poção pra reduzir as cólicas menstruais. E, tipo assim, eu acho tão legal, tipo, essa vibe que passa de coven, só que meio adolescente. E uma vibe bem leve, sabe? Uma leveza que dá. Ao mesmo tempo que a ambientação é um pouquinho sombria, porque é aquela vibe assim de internato, numa ilha, e aí coisas ali meio estranhas vão começar a acontecer, vão ter ali algumas mortes, então é uma mistura de leveza dessa parte de ser adolescente, descobrindo o amor, descobrindo seus poderes, tal, com uma parte mais sombria também. Então, tipo assim, é um livro ótimo pra ler em outubro, na época do Halloween, sabe? Se você não gosta de ler terror, não gosta de ler coisa pesada, é assim uma ótima leitura. Então, eu acho que esse vlog sai antes de outubro, ou lá no comecinho de outubro, então eu espero que vocês consigam pegar essa recomendação. Enfim, vamos falar um pouco das nossas personagens. Nós temos a Aurora. A Aurora é uma menina ali que tem um poder meio, sabe, ligado à natureza. Então, ela consegue tanto extrair quanto sentir a energia da natureza, das plantas, da terra, do sol, do ar, enfim. E isso fica muito claro logo no começo, quando ela vai na estufa desse colégio, né, e ela consegue reviver uma planta que estava morrendo.
E a professora dela fica, tipo, chocada, porque a professora já tinha dito pra ela, olha, tua planta foi de arrasta, já era. E a menina vai lá, tá, vou só dar uma regadinha aqui. Ela faz uma magia e a planta volta à vida. E outra coisa que é muito interessante que eu me lembro agora, quando eu tô falando da Aurora, é que toda magia tem um preço. Isso é uma coisa que é muito batida na tecla aqui nesse livro. Eu acho muito interessante porque traz consequências ao sistema de magia, apesar de ser muito simples, né? Então, por exemplo, nesse momento que a Aurora revive essa planta, se eu não me engano, aparece um corte na mão dela, ou então elas ficam com dor de cabeça. Enfim, quanto mais forte a magia for, mais intensa vai ser essa consequência. Aí nós temos a Isabel, que a Isabel é meio que a nossa personagem mais darkzinha, mais gótica, porque ela meio que tem visões. Então, ela, principalmente quando ela tá dormindo, ela tem sonhos com coisas que vão acontecer, que estão acontecendo ou que aconteceram no passado. Só que isso vai deixando ela cada vez mais louca, porque ela tem que saber, tem que conseguir interpretar essas coisas, porque no sonho não vem um manual, olha, isso aqui aconteceu no passado. Então, tipo assim, ela até comenta em alguns momentos que toda magia tem um preço e que ela acha que o preço da magia dela é a sanidade dela. Tanto que aconteceu uma coisa muito pesada no passado dela, que ela descobriu, e ela começou a falar pra todo mundo, olha, gente, tal pessoa fez isso. Só que ninguém acreditou nela porque não tinha como ela saber. E aí ela meio que tá nesse internato como se ela tivesse internada e tá tendo que fazer tratamento lá com uma psicóloga porque ninguém acredita nela, quer entender o motivo das mentiras dela. Só que na verdade é verdade, sabe? E aí meio que o que ela usa como ferramenta ali, ela fingir que realmente ela é louca. Então ela fala, eu sou doida mesmo, gente. Só que, na verdade, tudo que ela disse, tudo que ela defendeu era verdade. E as amigas dela são as únicas que sabem e que acreditam nela. Aí nós temos a Maia. A Maia tem um poder ali que eu acho que foi o que ficou menos claro e também o menos útil no livro. Mas eu espero ali que tenha uma utilidade maior no próximo livro, porque vai ser uma duologia. A Maia, ela tem o poder ali de se comunicar, de servir como uma espécie de âncora para espíritos. Tanto que lá no dormitório delas, né, dorme a Maia e, se eu não me engano, a Isabel juntas. Elas cobrem o espelho delas com um lençol, porque já aconteceu de aparecer ali um espírito atrás da Maia, sabe? Ela é como se fosse um imã para os espíritos. Então, ela consegue se comunicar com eles, mas também ela pode acabar sendo possuída sem querer. Então, ela tem que ficar ali se protegendo de todas as formas. E por fim, a Jo, eu acho que é Joana o nome dela, mas enfim. Ela é a nossa Aelin de Trono de Vidro. Ela consegue conjurar chamas, fogos. Então, ela que tem o poder ali mais elemental de todas. Então, já aconteceu em alguns momentos dela ficar com raiva de algum aluno e acabar sem querer botando fogo nele. E aí também as maiores consequências dos poderes da Jo são bem óbvios, né? Acabam aparecendo queimaduras nela. E aí o grande problema desse livro é que vai acontecer uma coisa ali que elas vão acabar fazendo uma magia que vai ser a magia mais intensa que elas acabaram fazendo na vida toda delas. Acabam meio que fazendo por acidente, ao mesmo tempo que é um acontecimento ali meio grave que elas tentam resolver. E aí as consequências disso começam a tomar proporções, assim, absurdas. Porque, né, até o momento elas só fizeram magias pequenas, coisas mais de Coven, que tudo elas fizeram juntas ali pra meio que equilibrar tudo. Só que aí elas acabam fazendo essa coisa que é tão intensa que isso começa a gerar vários acontecimentos em cadeia ali no internato, que começa tanto a ameaçar a vida delas, a ameaçar a vida de outros alunos e ameaçar também a identidade delas, né? Ameaça ali o segredo delas, que elas são bruxas de verdade. E aí é muito interessante. Eu confesso que a minha parte favorita desse livro foi ver toda essa mecânica da magia delas e delas fazendo aquelas pequenas coisinhas assim pra melhorar o dia a dia delas, como um coven. E elas têm uma amizade muito bonita, então eu adorei isso, assim como eu adorei a ambientação também. E eu confesso que eu achei essa parte ali do grande acontecimento e elas tentando solucionar e também o final do livro um pouquinho anticlimático e não tão importante pra mim. Eu gostei muito mais dessas coisas pequenininhas, sabe? Eu adorei a escrita, são duas autoras
E elas escrevem muito bem, porque assim, em momento algum eu me senti com tédio, eu ficava querendo ler cada vez mais, porque são capítulos rápidos, curtos e que trazem uma escrita ali muito fluida. Por outro lado, para não rasgar só elogios, né? Uma coisinha que me incomodou na escrita foi que todos os pontos de vista são iguais. Mas isso, gente, não é algo que me incomoda tanto, porque eu sei que para um autor escrever pontos de vista de vários personagens e conseguir dar personalidade, dar voz diferente, da gente ler as primeiras frases e saber quem é que tá falando, é muito difícil. É uma coisa que demanda muita experiência do autor, que eu vi assim pouquíssimas vezes nos livros que eu lia. Por exemplo, Trono de Vidro eu amo, mas também os pontos de vista são muito parecidos entre si. Então é um defeito que acaba se repetindo, né? Eu acho que demanda muito mais experiência de um autor, muito mais habilidade, conseguir trazer tanta personalidade para um ponto de vista. Então, tanto que quando eu começava a ler um capítulo novo, eu tinha que ficar, primeiro identificar, tá, quem é que tá falando agora, porque só de ler fluir assim eu não consegui identificar. Mas, novamente, isso é algo assim muito difícil, que se elas tivessem conseguido fazer, eu teria ficado extremamente surpresa. Porém, assim, pelo menos não ficou confuso. Apesar de os pontos de vista serem muito parecidos, eu consegui me encontrar, porque também já li outros livros que tinham muitos pontos de vista e eu ficava extremamente confusa, que eu não conseguia me encontrar. Isso é algo que eu vejo, não sei se é bem um erro, mas é uma coisa que muitos autores iniciantes, principalmente nacionais, cometem. Que eles lançam um livro, sei lá, o primeiro livro da carreira, ou então um dos primeiros livros da sua carreira, e já querem lançar um livro com, sei lá, 5 personagens e todos os 5 personagens narrando. E isso é meio complicado, tá? Porque é muito fácil perder a mão. Enfim, eu gostei muito desse livro. Ele ali me lembra muito Névoa Amba. Não são histórias parecidas, mas me passaram os mesmos sentimentos, sabe? De quentinho no coração e de uma ambientação meio Halloween, meio outubro, meio magia, sabe? Magia, assim, no teor certo. Então eu recomendo muito As Bruxas de Lugar Nenhum pra vocês. Se eu não me engano, agora, eu acho que eu dei 4 estrelas, tá, gente? Vale muito a pena a leitura. Ainda mais agora no mês de outubro, pra entrar no climinha. Então fica a recomendação pra vocês. Agora eu vou ler Opostas em Guerra, que é um romance sáfico que se passa nas Olimpíadas. Só que eu acho que é nas Olimpíadas da década de 80. Eu não lembro agora qual das Olimpíadas é, mas não é tipo uma Olimpíada recente. E eu tô muito empolgada pra esse. Quando eu conseguir chegar ali na metade da leitura, eu venho fazer uma atualização pra vocês, pra não ficar assim algo tão longo. Oi, gente, vim atualizar rapidamente esse vlog, pois cheguei na metade de Opostas em Guerra. O que mais me chamou a atenção nesse livro foi a ambientação dele. Esse livro vai ser um romance sáfico, que vai se passar nos anos 80 e se passa numa Olimpíada. Então nós temos aqui 2 personagens que jogam vôlei, são 2 atletas olímpicas que jogam vôlei. Só que uma delas é dos Estados Unidos, da equipe dos Estados Unidos, e a outra é da equipe da Rússia. No caso, nessa época era a União Soviética, né? Isso aqui vai se passar durante as Olimpíadas de Seul, que se não me engano foi em 1988. Então tem toda essa ambientação de anos 80, de Olimpíada, que teve esse ano, né? Então a gente tá bem nessa vibe ultimamente. E também tem toda uma atenção, porque esses foram os primeiros Jogos Olímpicos onde tiveram times da Rússia e dos Estados Unidos juntos. Porque estava ali acontecendo a Guerra Fria, né, nessa época. Então, uma das últimas Olimpíadas tinha sido na Rússia e os Estados Unidos boicotou e não foi. E a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos e a Rússia boicotou e não foi. E aí, nessa
Olimpíada ali de Seul é a primeira, então, que vão se encontrar esses dois países, e essa tensão se passa muito para as duas personagens, né? Então elas vão ali se encontrar, vão ter uma tensão logo de início, porque, enfim, tem uma carga que passa delas e vai toda para essa questão política. Apesar do livro não se fixar muito nessa questão política, é mais um pano de fundo bem de leve mesmo. E aí nós vamos ter a Leona, que é dos Estados Unidos, e nós vamos ter a Zoya, que é da União Soviética. E elas vão ali ser obrigadas a gravar, um documentário que o pessoal lá da Coreia, de Seul, tá querendo fazer um documentário meio que dizendo, olha, nós estamos unidos, são todos amigos e tal. Então querem fazer, principalmente mostrando atletas americanos e russos confraternizando, né? Então elas meio que vão se implicar, mas aí vão ter que se mostrar ali amigáveis e felizes juntas na frente desse documentário. Então, assim, os elementos desse livro me chamaram muito a atenção. E ele tem uma playlist, logo no início tem um link de uma playlist, e também a cada início de capítulo tem uma música. E são todas músicas dos anos 80, e eu fiquei chocada como tanta música icônica que a gente gosta até hoje é dessa época. Eu não tinha me tocado que todas essas músicas são dessa época. E é muito bonitinho também a diagramação do livro, porque no início de cada capítulo, identificando quem é que vai ser a dona do ponto de vista, tem uma ilustraçãozinha, ó. Por exemplo, esse aqui, capítulo é com a Leona, então tem uma ilustraçãozinha dela, e aqui tem um trecho de uma música dessas dos anos 80 que meio que vai dar uma sensação do que é que vai ser dito ali naquele capítulo, o que é que vai acontecer naquele capítulo, e eu adorei isso, são os meus elementos favoritos do livro. Confesso pra vocês que eu achei que tinha muito mais potencial de ambientação. A autora perdeu uma oportunidade aqui de falar mais sobre sei lá, como eram as atletas nessa estrutura de Jogos Olímpicos, o que elas tinham que fazer, as agendas delas, como era o dormitório. Tipo, nem que ela inventasse, sabe? Talvez não tenha todas essas informações na internet, mas eu acho que provavelmente tem. Mas ela podia inventar umas coisas ali, porque eu acho que ficaria mais interessante. O livro se passa muito, assim, em momentos muito específicos que as duas estão interagindo, mas eu acho que tem pouco dessa ambientação de Olimpíada, sabe? Que é muito prometido na sinopse. Então eu acho que podia ter mais, já que é uma das promessas da sinopse ter esses elementos, né? Eu acho que podia ter mais ambientação dos anos 80 também. Então tem essa questão das músicas, que é muito presente, mas fora isso, muitas partes do livro a gente nem perceberia que se passa nos anos 80, sabe? Apesar de ter em alguns momentos algumas descrições de roupa, tava ouvindo música num... Esqueci o nome agora, gente, mas é aquele trocinho que o pessoal escutava música nos anos 80. Enfim, mas é isso. Eu confesso pra vocês, assim, que minhas expectativas por esse livro eram muito maiores do que está acontecendo. Tanto por essa questão da ambientação, mas eu tô me incomodando muito com os diálogos das protagonistas, porque eu vejo elas conversando, as coisas que uma fala pra outra é inconsistente, sabe? Então, assim, começa dizendo que elas se odeiam, mas aí elas já estão falando umas coisas assim, sabe? Que tu sente que não existe uma confiança ali ainda pra elas poderem estar falando certas coisas. E também elas usam algumas frases, algumas forças de expressão ali, falam algumas coisas que parecem ser muito falso, sabe? Eu fico pensando, não, ninguém na vida real falaria isso, sabe? Tipo... E aí tem em alguns momentos, tipo... Em um capítulo, uma personagem fala umas coisas profundas, falando que não consigo parar de pensar em ti, coisa do tipo. E no capítulo seguinte, ela fala que eu pensei muito na Leona hoje, mas a gente ainda é rival, sabe? A gente ainda se odeia. E, tipo assim, sabe? Então, isso tá me incomodando um pouco. Eu tô sentindo o livro bem inconsistente, sabe? Mas vamos ver o que é que vem por aí. Eu confesso que tem uma ceninha aqui que me deu uma vontadezinha de chorar. Então vamos ver o que é que o final aguarda, porque eu não sei o que esperar desse final, porque acabam as Olimpíadas e aí, vai cada uma pro seu país? Nunca mais vão se ver?
Então eu tô bem curiosa. Oi, gente, eu terminei de ler Opostos em Guerra. E, basicamente, as minhas opiniões dos últimos takes permanecem. O livro ele teve alguns problemas comigo que fizeram com que eu não me conectasse, né, com ele. Principalmente em relação ao que eu já falei com vocês, de os diálogos... Vai cair uma chuva. Os diálogos parecerem muito irreais, faltar um pouco mais de ambientação, também ter uns erros ali de continuidade na narrativa das protagonistas. É muito engraçado porque quando estava sendo narrado pela Zoya, a Leona parecia ter uma personalidade, e aí quando mudava o capítulo para ser narrado pela Leona, parecia outra pessoa, sabe? Era difícil eu fazer esse link entre a que parecia num capítulo de uma e a que era de verdade no capítulo da outra, sabe? Então eu tive alguns problemas de conexão mesmo. Eu não fiquei assim extremamente curiosa pra saber o que ia acontecer. Eu tava lendo mais por ler. E a única coisa assim que... Mas o que realmente salvou esse livro pra mim foi o final. Eu gostei bastante do final. Eu acho que a autora soube dar ali uma boa solução para o que ia acontecer com as duas, né? E também eu acho que teve aquela dose de clichê que parecia um filmezinho de comédia romântica, sabe? Que é um clichê que não é too much, mas também dá um quentinho no coração. E aí, por ter gostado bastante do final desse livro, eu decidi dar 3 estrelas pra ele. Eu tava me encaminhando a dar 2, mas eu me apeguei ao final, assim. O final me fez feliz, então eu dei 3 estrelas e estou curiosa porque vem aí da autora também. Eu acho que é uma autora que tem potencial também de melhora e ela tem, assim, ela é criativa, sabe? Então, ela só precisa melhorar algumas coisinhas, pelo menos em relação a esse livro. Não li os outros livros dela, né, que é a Sara Oliveira. Mas é isso. Estamos nos encaminhando para o último livro desse vlog, que vai ser Esôfago. Esse livro, ele é bem diferente dos outros 2 que eu já li aqui nesse vlog, porque ele é mais puxado ali pro drama. É um livro, pelo que eu entendi, assim, mais psicológico também, que vai ter bastante gatilho. E eu confesso que eu peguei muito pela capa, porque a capa passa uma vibe, assim, muito, sei lá, Clarice Lispector, Carla Madeira, uma vibe cult, sabe? Mas ao mesmo tempo interessante, a sinopse é muito interessante. Então, o Esôfago, eu acho que eu vou ler de uma vez só. Não vai ter atualização no meio dele aqui, porque eu acho que tem menos de 200 páginas, é 100 e alguma coisa, se eu não me engano. Então eu vou ler ele completo e aí eu venho conversar com vocês pra falar sobre do que se trata e quais minhas opiniões e finalizar esse vlog também. Oi, gente! Então eu fiz a leitura de Esôfago. Esôfago é um livro mais puxado ali pro drama, pra literatura mesmo, do que os outros que eu li nesse vídeo, né? Aqui, nesse livro do Ítalo Oliveira, a gente vai acompanhar a Lídia. Ela é uma mulher que logo de início a gente consegue perceber que tem muitos traumas e muitas coisas ali guardadas, sabe, dentro dela, dentro da mente dela, dentro do coração dela. E o livro começa com a Lídia atrasada pra ir pro trabalho. E quando ela tá no metrô, ela vê que aconteceu um acidente ali no metrô, que uma moça acabou se jogando nos trilhos do metrô. E isso deixa ela muito chocada, assim, muito pensativa também. E quando ela chega no trabalho dela, ela descobre que, na verdade, essa garota que se jogou nos trilhos é uma conhecida dela, uma pessoa que tem uma história muito conturbada com ela na infância, elas estudaram juntas, enfim. E aí isso acaba sendo um gatilho pra Lídia acabar relembrando muitas coisas do passado dela.
Então é um livro extremamente psicológico que vai tratar de vários gatilhos, várias coisas assim que podem incomodar se você for sensível para algum desses gatilhos, né? Logo no início do livro tem uma lista de gatilhos, então isso é muito importante para já ter uma noção e já ir com a consciência de que aquilo pode te afetar de alguma forma. E apesar de ser o livro com temáticas mais pesadas desse vlog, né, dessa seleção que eu fiz, foi o livro que eu li mais rápido. Não só por ele ser o menor livro, mas também ele tem uma escrita extremamente fluida. Eu achei a escrita muito boa. Tem uns probleminhas aqui e ali de erro ortográfico, né? Mas é bom sempre lembrar que é um livro independente, não tem o mesmo orçamento para fazer revisão e edição do que um livro de editora, né? Mas ainda assim a escrita é muito boa. Então, mesmo tratando de coisas extremamente sensíveis, psicológicas, profundas da protagonista, flui com uma rapidez. E também os capítulos são muito curtos. Então eu acabei lendo esse livro, acho que em 3 dias ou 2 dias, apesar de que com certeza dá pra ler esse livro num dia só, dá pra botar em algum desafio, alguma maratona, alguma coisa assim. É que eu não ando muito leitora mesmo, mas ainda assim foi rápido pro meu ritmo atual. E, gente, eu adorei esse livro, eu achei que foi um livro de altíssima qualidade, sabe? Eu fico muito feliz que a nossa literatura nacional, mesmo às vezes sem ter um suporte, muitas vezes os autores independentes, eles acabam arcando do próprio bolso ali para conseguir publicar um livro, para conseguir uma capa, inclusive essa capa é linda, para conseguir alguém para diagramar, para revisar, enfim. E não é um trabalho barato, tá? A gente vê vários livros independentes sendo lançados na Amazon, às vezes a gente pensa que é uma coisa simples de ser feita, porque muita gente faz, mas não é. E esse livro, ele tem muito um jeitinho, assim, de Companhia das Letras, sabe? Tipo, poderia muito ser um livro publicado por essa editora, podia estar no catálogo dessa editora. Ele tem muito a ver com a literatura contemporânea brasileira, tem aquele teor que é bem íntimo dos nossos livros mesmo, dos livros criados por autores nacionais, que é aquela intimidade, aquele agridoce, sabe? O livro, ao mesmo tempo que é doce, ele te machuca e ele trata de temas sensíveis e te faz chorar e te faz sentir sentimentos, sabe? E é o caso desse livro aqui. Então, eu adorei essa leitura, fica a minha indicação pra vocês, é uma leitura que dá pra ser feita muito rápida. Esse livro ficou gratuito no Exploda Seu Kindle, mas ele tá no Kindle Unlimited, enfim, vocês conseguem acompanhar o autor nas redes sociais e se ele deixar o livro gratuito em algum outro momento, vocês vão conseguir saber. E vamos lá, só alguns pontinhos que me incomodaram um pouquinho nesse livro, porque não foi, assim, uma leitura 100% perfeita pra mim. É uma leitura muito boa, que eu gostei muito e recomendo com certeza pra vocês, se vocês não forem sensíveis aos gatilhos que tem aqui, né? Mas a primeira coisa que me incomoda logo no começo do livro é que é um livro extremamente psicológico, focado numa personagem feminina. E o autor é um homem, então eu ainda não tenho uma opinião formada, não sei muito bem ainda o que eu acho disso, tá? Uma parte da minha mente fala, as pessoas podem escrever o que elas quiserem. Quantas autoras por aí escrevem, sei lá, romances gays entre 2 homens, né? Não que seja a mesma coisa, mas... Enfim, as pessoas, elas têm a liberdade da arte ali de escrever o que elas querem. Mas, por outro lado, eu acho que lugar de fala é uma coisa muito importante pra tornar aquilo que tu tá escrevendo real e responsável e justo. Não li, assim, aqui nada que tivesse me feito pensar, não, isso aqui é um absurdo ele falar isso, sabe? Ele só falou isso porque ele não é mulher. Não. Na verdade, em muitos momentos do livro eu esquecia que era escrito por um homem, porque eu me sentia tão imersa ali naquelas dores daquela mulher que eu esquecia. Mas ainda assim é uma coisa assim, que eu não tenho uma opinião formada, mas ainda assim não sei se eu gosto, e então eu tô comentando com vocês mais pra abrir uma discussão, pra vocês falarem aqui o que vocês acham, né? Mas é isso. E também eu sinto que do meio pro final
o livro ele se perde um pouquinho, assim, nas discussões que ele quer trazer. Porque ele bate muito na tecla de uma coisa, um tema sensível, e ele traz do nada um outro tema sensível ali, mais pro final mesmo, que eu sinto que não é que não precisava, mas que ele deveria ter desenvolvido melhor pra trazer, pra falar de uma coisa assim tão séria, que é falado de uma forma muito rápida. Por outro lado, eu vou falar pra vocês o que é, porque enfim, tá nos gatilhos na primeira página do livro, mas ele vai abordar o tema do abuso sexual aqui. Então, ele aborda de uma forma muito rápida. O que, por um lado, é bom, porque eu não gosto quando os autores vão descrever algo nesse nível de violência com tanto detalhe, sabe? Eu não gosto quando os autores fazem isso, principalmente se for um autor homem. E isso é muito comum em livros de fantasia mais antigos, né? Os autores adoram descrever uma cena de abuso com uma mulher. O que não acontece aqui, então eu achei que foi muito sensível na forma como ele descreveu como aconteceu, foi extremamente responsável. Porém, eu sinto que ele joga essa discussão meio que pra dar um final do livro ali, só que podia ter desenvolvido melhor, sabe? Podia ter trazido um pouco antes no livro, nem que seja de uma forma mais sutil, pra gente já ir acostumando, porque me pareceu pelo menos que foi meio que, cara, isso não tá meio destoando no livro, do que o livro vinha falando, sabe? Mas é isso, então eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu com certeza estou de olho em tudo que este autor vai lançar daqui pra frente. Ele tem outros livros, na verdade é um conto e um livro, que eu achei engraçado porque a capa e a sinopse não tem nada a ver com isso aqui. Se eu não me engano, um é um conto de Natal e o outro é um livro de lendas asiáticas, se eu não me engano. Enfim, eu acho que ele tá nesse processo, né, de descobrir o que é que ele gosta de escrever, o que é que ele sabe escrever. Mas eu gostei muito da escrita. Novamente, eu digo pra vocês como eu fiquei surpreendida que eu jurava que esse ia ser o livro mais difícil de ler. E foi o livro que foi mais fácil, que eu não queria largar. Quando eu pegava pra ler, eu lia 30% de uma vez, sabe? Então é isso, fica a dica pra vocês. Eu acho que é um autor que vai ainda aparecer muito por aí, vai trazer muita coisa boa pra literatura nacional. Todos os autores, na verdade, que eu li nesse vlog, assim como no vlog passado de Exploda Seu Kindle, eu acho que eu comentei sobre isso. Mas eu fico muito orgulhosa de ver tanta coisa boa, independente na literatura brasileira. Eu tenho a impressão que os livros independentes dos Estados Unidos, que às vezes a gente acaba vendo por aí na Amazon, e alguns fazem um sucessozinho e acaba trazendo aqui pro Brasil, não tem tanta qualidade quanto nos nossos livros nacionais independentes, sabe? Não só independentes, mas é que o foco aqui é independente, porque normalmente são esses independentes que participam do Exploda Seu Kindle. E a gente sabe, pelo menos a gente que tá na comunidade literária, a gente sabe o quanto esforço tá ali envolvido, né? E também a coragem que a pessoa tem que ter de botar a cara a tapa e publicar o livro, porque ama escrever, enfim, faz de tudo pra realizar esse sonho. Então, eu estou ansiosa para continuar lendo livros independentes nacionais esse ano. Eu não estava lendo tantos e eu percebi isso. Então, esse desafio ajudou bastante a dar uma aumentadinha ali na minha lista de lidos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu recomendo muito pra vocês irem lá na Amazon também. Se vocês pegaram livros no Exploda Seu Kindle, ou se você pegar qualquer livro nacional, principalmente independente, não se esqueça de avaliar os livros na Amazon, porque isso ajuda muito. Muitas pessoas só compram um livro, você vê que tem várias avaliações, então que muitas pessoas leram, avaliaram bem. Então, isso é algo que ajuda muito os autores, principalmente autores que já disponibilizam esses livros deles, que são um trabalho deles de graça pro leitor, né? Então, não custa nada a gente ir lá avaliar. E eu já vou fazer isso, inclusive, avaliar os 3 livros que eu li aqui. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Até o próximo.